Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos à noite nossa aqui com as nossas lives, né? Vamos convidar as pessoas, tá bom? Que vocês quiserem, que acha que pode ajudar hoje nesse tema nosso, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a volta às aulas, quais as estratégias pais e professores devem adotar. Então, esse é um momento muito gratificante para nós. Boa noite, Débora. Boa noite, Alex, Poliana. É muito bom ter vocês aqui, pessoal. E hoje a nossa convidada especial, né? Nós temos uma convidada aqui hoje que é a Ediene. Então, a Ediene ela é pedagoga, já foi professora por 15 anos, tanto na rede particular quanto na rede pública, né? Então, é uma grande neuropedagoga também, mediadora do PEI. Ela possui formação, né, em saúde mental da infância e adolescência na clínica psiquiátrica, pós-graduanda em ABA, assim como eu também, né? E atualmente trabalha como psicopedagoga clínica, né? E faz parte da equipe multidisciplinar também da clínica onde ela atende. E além disso, ainda tem mais uma coisinha que ela faz, né? Ela faz parte da diretoria da ABPP, Seção Goiás. Então é um grande prazer recebê-la aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite, né, por ela ter aceitado. Será um grande bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Podem ficar à vontade para vocês tirarem as dúvidas de vocês, podem perguntar. Estamos aqui para contribuir. E o nosso bate-papo de hoje, então, como eu já disse, é volta às aulas, né, pessoal? Como a gente já sabe aí, a gente vai ter que ter estratégias, né? Tanto pais quanto os professores, nós teremos que ter algumas estratégias que a gente possa adotar com essas aulas remotas a partir de agora. Então, mandem o convite aí, tá bom? Para quem vocês quiserem que participe dessa nossa live de hoje. Eu já vou convidar a Ediene. Ah, tá. Tem gente aqui pedindo para que eu me apresente, né? Só que eu já tô tão acostumada com essa questão de estar aqui que às vezes eu me esqueço de me apresentar. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Kellen, sou psicopedagoga clínica também, já trabalhei por vários anos na instituição, tanto pública quanto privada também. É um tema muito pertinente porque a gente sabe, né, de onde a gente vem como professora também, professora está no sangue. Hoje também sou ainda professora, só que agora da universidade, na turma de pedagogia. Que mais? Sou neuropsicopedagoga também. Estou terminando, graças a Deus, a minha especialização em ABA também, graças a Deus, e tenho aí diversos estudos, diversas coisas dentro dos transtornos de aprendizagem, né, que é o meu foco, incluindo autismo e TDAH com mais influência nos transtornos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. Então vamos lá? Chamar agora a Ediene para que a gente possa conversar com ela então. Vamos lá, Ediene. Ela já está por aqui. Ediene, já te mandei o convite. Seja muito bem-vinda aqui na nossa live dessa noite, quinta-feira. Olá, Oiê! Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo, e você? Joia. Joia? Rotina Rotina ocupada, ocupada? corri Oi? bastante, Corri bastante, corri hoje bastante para corri hoje bastante para área. área. Que bom. Pessoal, antes da gente entrar no assunto, o som tá dando eco? Tem algum probleminha aí com o som, alguma coisa? Se vocês puderem nos auxiliar aí quanto ao som, tá bom? Colocando um dedinho aí de joia se tiver tudo bem. Se tiver dando eco, né, a gente coloca o fone de ouvido, o meu já tá aqui preparado. Se não tiver, a gente continua assim mesmo, tá bom? Vamos aguardar aí. Acho que está tudo bem. Ok, tá tudo bem. Os dedinhos já começaram a aparecer aqui. Então, Etienne, que bom ter você aqui, tá bom? É um grande prazer. Ah, peraí, tá dando eco. Deixa eu colocar esse fone. E o meu?
E o meu? Deixa eu ver quem que eu tô vendo. Eleusa. Josânia. Olha. E aí, como está o som, meninas? Tá ok? Tem uns dizendo que tá dando eco, tem outros dizendo que tá bom. Eu acho que está bom. Melhorou, pessoal, depois que eu coloquei o fone? O meu? Só um instante. Ixi, Maria, peraí. Deixa eu organizar aqui. Aí. Oi. Ah, eu acho que o fone não tá muito bom, viu? Pessoal, e agora com o fone? Tá dando eco? Tá tudo ok? Vou tirar aqui. Oi. Pronto? Então, Tá bem? Tá tranquilo? tá tudo bem aí, pessoal? Vamos iniciar? Ok, tá bem. Agora sim. Estão dizendo que agora tá tudo bem. Ai, que bom. Vamos lá então, né? Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Venho acompanhando aí e admirando o seu trabalho. Nos conhecemos num grupo de estudos, né? No qual estamos fazendo parte da ABPP. E assim, gostaria de falar um pouquinho, não só como profissional, mas também como mãe, né? Acredito que nós duas estamos aqui nessa posição, né? Temos aí as duas condições, acompanho tanto pais como professor. E estamos aí nessa luta, né? Que não é fácil. As incertezas de tudo que está acontecendo. Nós estamos inventando uma nova maneira de viver nesse momento, né? Todos nós. Educação é uma área que trabalha diferentes tipos de linguagens, né? E esse é um grande desafio, porque nós precisamos inventar uma nova maneira de lidar com essa linguagem da qual nós estamos vivendo neste momento, né? Nós estamos em afastamento físico, mas estamos nos relacionando aí com os outros por meio da tecnologia, né? Verdade. Então, assim, nós vivemos uma rotina em casa mais flexível, com regras mais frouxas, se adequando a essas demandas do momento. Então, assim, tanto as famílias quanto as escolas, nesse momento, começam a se preocupar aí com a volta às aulas. Será que isso vai de fato acontecer, né? E quando isso vai acontecer? Como será esse retorno depois aí de um longo tempo das crianças em casa, né? Porque algumas passam por uma série de problemas, outras perderam até parentes aí, né? Para a pandemia. E aí nós temos aí um retorno, vamos dizer assim, com pós-trauma, né? Porque nós temos que pensar numa nova escola do ponto de vista tanto educativo quanto do ponto de vista emocional e sanitário, porque não vai ser fácil. Então eu penso assim, as minhas inseguranças enquanto mãe, né? A gente não sabe como será até agosto, o que vai acontecer no mês de julho. Então essa é uma incerteza para todos nós, ninguém sabe ao certo, né? Quando tudo isso vai passar, né? Quando nós voltaremos aí e nós devemos pensar em que tipo de escola nós vamos fazer nessa volta. Então eu vejo que essa é uma pergunta, né, que a gente pode jogar aí para todos nós pensarmos, né, numa nova escola. Mas que tipo de escola? Que escola nós vamos nos encontrar aí uns com os outros? Tanto pais quanto os professores.
E assim, um dos pontos que eu vejo que é muito importante a gente pensar é o momento de todos darmos as mãos, né? Demos até então, demos, né? E agora mais do que nunca, porque a gente não sabe a proporção que isso tudo ainda vai tomar, né? Então, tanto os pais como multidisciplinar, porque eu trabalho com crianças e adolescentes e trabalho com uma equipe no qual nós estamos com muitas demandas nesse momento, principalmente no processo de alfabetização, né? Então, assim, nós temos que, quando eu digo a questão da escola, são todos, desde o porteiro, por exemplo, né, até a pessoa da limpeza, a pessoa que faz o lanche. Então, Vamos ver se volta aqui. Eu acho que deve. Tá travada, Ediene. Aqui para mim tá. Não sei se para vocês aí tá também, pessoal. Oi? Travou. Oi? tudo é muito imprevisível nesse. Voltou. Estão me ouvindo? O seu tá congelado agora. É pro pessoal aqui, travou também. Geral. Ah, sim. Então, é um momento que a gente tem que pensar, né, nesse retorno aí, né? Porque tudo indica que primeiro Para mim tá travado, pessoal. Não sei para tá me vocês, eu ouvindo? não consigo ouvi-la. Acho que a internet deve ter dado uma caidinha por Não? lá. Acho que eu vou sair e entro de novo. Você acha? Sai e entra de novo, porque eu não tô te ouvindo muito bem. Isso, pessoal, ela saiu aqui um pouquinho, tá bom? E já vai retornar, porque tá travando. Eu não sei se para vocês aí também tá travando, mas aqui para mim eu não estava ouvindo ela. Ela já vai entrar aqui novamente e a gente já chama ela, né? Então, pessoal, a gente sabe que nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos aí, né, uma grande demanda. Nós temos professores que são pais e estão tendo que gravar suas aulas e ainda dar conta da tarefa com os filhos, porque os filhos têm outros professores, né? Então, a gente vê, nós nos vemos hoje numa desdobra grande. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo profissionais que estão realizando seus trabalhos maravilhosamente bem. E isso, né, é um grande mérito, porque é sinal que os professores estão realmente muito capacitados, muito gabaritados para realizar o que vem realizando nesse momento que a gente tanto precisa, né? Aí, Ediane já voltou. Agora o seu som não sai. Pronto. Onde que eu estava mesmo? Sobre. Eu acho que é o som seu que está travando, está falhando. Está me ouvindo? Oi? A Ediane está com um probleminha, Oi. pessoal, mas acho que já está sendo resolvido. Ela vai entrar novamente. Então, nós estamos aí, né, com o nosso tema de hoje, para quem está entrando agora, que é volta às aulas. Quais estratégias os pais e os professores devem adotar para esse momento, o qual nós estamos vivendo de aula remota, né? Como eu estava dizendo para vocês, nós estamos realmente
precisando rever, né, essa estrutura do nosso plano, desse planejamento, desse retorno a partir de agosto, né? Porque eu acredito que nós teremos que repensar muitas coisas, visto que nós teremos alunos de com diversas emoções retornando para o nosso segundo semestre, né? Vamos lá ver Pronto. isso, Ediene. Pronto. Aí consegui conectar o fone aqui certinho. Acho que agora nós não vamos ter problemas, não. Torcer, Ok. né? Então, vamos lá. Eu estava falando do retorno, né? Então, assim, o que que nós colocamos? Tanto a questão educativa, quanto a questão emocional, quanto a questão sanitária. E essa, assim, até o momento, o que que nós observar? A última nota que saiu, né? Que esse retorno, ele se daria em agosto, mas não dá para a gente esperar que realmente isso vá acontecer. E caso isso aconteça, ele será bem gradativo. No caso, as crianças que não têm acesso à internet retornariam primeiro, mas assim mesmo seria uma vez na semana e no máximo 20 alunos por sala, com uma medida de distanciamento também. Depois se daria o terceiro ano do ensino médio, né? A esse grupo de estudantes. E assim sucessivamente. Mas assim, com relação às crianças, a gente preocupa muito. Eu, por exemplo, enquanto mãe, me preocupo muito com esse retorno. A gente não sabe como será, né, daqui até julho. Então, assim, não dá para a gente prever. Acredito que vai sair uma nova nota até dia 30 agora, né? Até terça-feira deva ser algo aí falando sobre isso. Mas que a gente não lance tanta expectativa, né? Com relação a esse retorno. E nesse retorno a gente tem que rever muitas coisas, né, Ediane? Principalmente essas tarefas extraclasses, né? Tudo isso, eu acho que, por mais que volte, a escola ela tem que estar preparada por uma volta gradativa. E essa volta gradativa, a gente prevê aí alunos com diversos modelos, né? Que vão estar retornando, como você disse no início, nós teremos alunos abalados emocionalmente, nós teremos alunos que foi bem na aprendizagem, nós teremos aluno com atraso muito grande, principalmente na alfabetização, que é um ponto muito Educação importante, infantil, né? que é a minha preocupação, uma das preocupações assim maiores, eu enquanto profissional, né, que trabalho com as crianças menores, e assim, a preocupação é essas crianças, muitas delas saíram da escola, né, não estão tendo esse suporte, e a gente preocupa com os pré-requisitos dessas crianças exatamente para entrar no processo de alfabetização, né? Principalmente a questão da coordenação motora, a questão da consciência fonológica, né? Se realmente esses pré-requisitos vão ser trabalhados em casa. A gente orienta muito para os pais, né? Algumas crianças que eu acompanho nessa faixa etária de 4, 5 anos, a estimulação, né? Com o brincar da criança, trabalhar com cantigas, né? Com músicas, com rimas. Então, assim, eu tenho uma grande preocupação por esse grupo de crianças, porque na escola, por mais que elas estão ali, que elas já vão muito pequenas para a escola, mas ali elas estão sendo estimuladas de fato, né? E aí acaba que em casa, às vezes, elas têm essa estimulação. E uma das coisas assim, importantes que eu vejo nesse retorno, com relação aos pais, nesse momento, a minha criança vai retornar, o que que eu devo fazer? Né? Qual seria a minha conduta? Quais estratégias eu devo adotar? Então, eu costumo dizer que quando as aulas vão começar, a gente adota um ritual com as crianças, né? Para elas retornarem, né? Então, assim, a gente conversar sobre esse retorno, falar das coisas positivas, né? Que esse retorno trará. Um reencontro aí com os amigos, com a professora, né? Do qual as crianças vão contar a sua vivência, tudo que eles viveram em casa, né? Até porque
já tem bastante tempo isso, né? Então, principalmente o aprendizado de novas habilidades, né? De estar com a família. E assim, uma semana antes das aulas retornarem, é importante que retomem a rotina, tanto do horário de dormir, de acordar, de alimentação, né? Lá no início eu disse sobre essa rotina mais frouxa, né? Por mais que a gente tenha a rotina, que a gente tenha o horário, mas ela está um pouquinho mais frouxa, então a gente precisa muito, uma semana antes, a gente já começar a organizar tudo isso com a nossa criança, né? Porque assim, se ele voltar desregulado, né? Esse horário desregulado é muito prejudicial para o aprendizado. Então, assim, elas vão entrando aos poucos no ritmo, né? E outro fato importante que eu vejo, né, como ponto positivo, é envolver a criança no processo de organizar os materiais, né? Ver o que está faltando, né? Os lápis, caderno, né? O material escolar mesmo, significativo e gostoso, que os pais devem ali estar junto, né? Para repor esses materiais, né? E colocando as coisas nos trilhos aos poucos, né? Para que essa volta, ela não seja uma volta tão brusca, né? Não vai ser, mas uma outra questão que eu preocupo muito com essa volta com a questão, né, dos conteúdos programáticos, né, de aí, como que tá, nós vamos ter que terminar tudo isso até o final do ano, se nós vamos ter que completar livros ou não. A gente vê aí uma cobrança tanto dos pais quanto dos professores, né? Às vezes os pais ficam preocupados se o filho realmente vai conseguir ter um bom desempenho, e da mesma forma os professores preocupados com a matriz curricular, né, se realmente vai conseguir terminar tudo, fechar, né, fazer aí um diagnóstico prévio das crianças, né, que é aquilo que nós falamos no início também. Nós temos crianças de diferentes níveis, né? E assim, outro fato importante seria as escolas, né? A questão de elas ainda também não têm uma certa clareza, né, de como será esse retorno, de como eu vou garantir tudo isso, né? É uma volta que vai ser gradativa, né? E nesse primeiro momento, mais importante do que a gente preocupar com o conteúdo, é a gente preocupar em acolher essas crianças, em acolher essa família, né? Então, assim, nós temos um período aí de pós-trauma. E esse período de pós-trauma não vai ser fácil, não é simples a gente imaginar que a gente vai voltar para a escola da mesma forma, que tudo vai voltar ao normal, né? Então, a gente já tem essa consciência hoje. Às vezes, um mês atrás a gente não tinha tanto, mas hoje a gente tem mais, né? De pensar que nós teremos aí agora uma nova escola, né? Nós teremos aí agora uma nova experiência, né? E assim, eu acompanho tanto pais quanto professores, e eu vejo que cada um está dando o seu melhor. Então, tem professores se reinventando, dando um show de aula aí, né? Tentando ao máximo. Claro que tem, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua facilidade. Uns mais, outros menos, né? Às vezes alguns pais entendem, né? A professora da minha filha não sabe dar aula. Não é que ela não sabe, ela não tem, ela não tinha essa vivência com a tecnologia. Igual eu, né? Como psicopedagoga, não tinha tanta essa vivência, assim, com a tecnologia. Enfim, é tudo novo e... Travou de novo? Oi? Mas pode falar que nós estamos te ouvindo. Oi? Então, nós professores que nunca tinham mexido com a tecnologia, né? E tiveram que aprender e se desdobraram para algo tão novo. Se desdobraram para algo tão inusitado. E assim, eu não tenho que preocupar com quem ensinar, mas eu tenho que preocupar
preocupar de como esse aluno vai aprender, tá? Eu não tenho que preocupar comigo enquanto professor, o que eu vou fazer para ensinar, mas eu tenho que preocupar com o meu aluno que vai chegar para mim. Como esse aluno vai aprender, certo? E assim, tanto com as aulas remotas, e a matriz, ela ficou mais curta. E eu acompanho aqui minha filha, eu estou vendo, né, como que tá. Então, assim, eu estou acompanhando o material, as aulas, né? Então, essa semana foi uma semana de apresentação, né? Foi mais história, falando sobre quadrilha, cultura brasileira. Então, assim, tomou um tempo com isso, né? Muito bom, muito rico. Então, assim, tá trabalhando qualidade e não quantidade. A gente tem que ter muito cuidado. É uma coisa que eu falo muito, sempre falei, e agora mais do que nunca, a gente precisa estar muito atento com relação a isso, tá? Então, assim, o que é mais importante para o meu aluno aprender nesse momento? Né? Eu já vi aí alguns professores se preocuparem, né, com a recuperação, com o resgate do aluno. Como eu vou fazer para resgatar esse aluno? Porque eu tenho alunos de diferentes níveis. Eu tenho aluno que está conseguindo acompanhar bem. Eu tenho aluno que em partes. E eu tenho aluno que nunca assistiu uma aula. Que não conseguiu. Porque às vezes não tem o acesso, está na casa da avó, né? Tá com outras... os pais estão trabalhando, não tem tempo, não tem a disponibilidade de acompanhar, né? Olha, super normal, né? Mas e aí? Eu, enquanto educador, né? O que eu tenho que fazer? Então, primeira semana, é uma semana de acolhimento, é uma para a gente pensar num retorno humanista, num retorno trabalhar solidariedade, que vai trabalhar resiliência, empatia, né? Que vai trabalhar a generosidade, né? E assim, agora mais do que nunca, os professores utilizarem a sua criatividade para as aulas, e aí as coisas começaram a entrar nos eixos, eu vou começar a avaliar a minha criança. Eu preciso de fazer um levantamento prévio dessas crianças, dos níveis. E nesse momento, tratamento da aprendizagem dos alunos, preocupar com a quantidade, né? Mas eu preocupar com a qualidade. Certo? Agora, mais do que nunca, as minhas condutas de salas de aula, esse retorno, ele não será fácil, não será tão tranquilo, mas a gente precisa fazer de uma forma mais tranquila e de uma forma mais harmoniosa. E buscar formação, né? Porque a nossa área da educação, nossa, eu aprendi em tanto curso, tanta formação boa, sem custo nenhum. Aliás, tem um investimento à vontade. Tem né? mesmo. Então, se a gente tiver vontade, a gente consegue, né, se organizar, colocar ali na rotina para a gente poder conseguir buscar a formação. Né? Então, assim, nesse momento, é importante buscar essa formação. A Dora faz um comentário aqui bem bacana. Ela diz assim: resgatar a relação amorosa entre o aluno, a escola e entre pares deve ser um olhar e um cuidado especiais. Porque até mesmo neste momento agora, eu acho que é hora das escolas replanejarem isso, visto que vai sair uma outra nota aí até dia 30, né? Mas nós não sabemos. Até então, tudo vai continuar remoto. Então, eu acredito que assim, é hora da escola rever o PPP, né, rever as suas bases curriculares lá, do que ela pode enxugar, do que é essencial para a criança trabalhar nesse momento, porque a gente sabe que as escolas às vezes trabalham com muitos projetos, né? E agora eu acho que é o momento da gente rever qual é o projeto, né, realmente que deve ficar, o que a gente pode enxugar, porque
é um momento que tem até uma professora que é a professora alfabetizadora do meu filho, a Débora. Ela diz assim, o que mais me preocupa é como vai ser a afetividade. Não podemos ser da mesma forma com relação ao contato. E com certeza esse, tia Débora, é o primeiro, né, de muitos que virão. Por isso que a minha grande preocupação quando eu falei com a Ediene é até assim, o emocional desses professores, né, em lidar com isso. E ao mesmo tempo o emocional dos pais para preparar essa criança para chegar lá na escola e chegar lá e não vai ter mais aquele tanto de afeto, não vai ter mais aquele tanto de beijos, de abraços, E nem como tem era. como, né? Nada Como que eu vou vai abraçar? voltar. Como que eu vou beijar? Não pode. Né? Por Então, isso essa assim, preparação, desde da portaria até a pessoa da limpeza, a gente vai ter que pensar nesse acolhimento dessas famílias, né? Dessas crianças, né, Kelly? E uma das coisas aí que você falando, eu penso, a tecnologia, ela entrou na nossa vida e ela está fazendo uma enorme diferença, né? E aí, ela nos dá a oportunidade de levar o que aprendemos e desenvolvemos para dentro da escola. Então, o que que eu vejo? Nós estamos fazendo algo que é incomum para os estudantes. No meu caso, por exemplo, aqui, quando começaram as aulas online, minha filha explodiu. Assim, ela não tinha tanto contato assim, né? E o contato que ela tinha era um contato assim de lazer, né? Então, quando ela se viu ali, nossa, eu tendo aula no computador, então assim, aqui em casa foi tudo muito positivo. Na primeira semana eu confesso que eu desesperei. Quem não desesperou, né? Com tudo, né? E começamos a nos reinventar e calma, pensamento positivo, vai dar tudo certo. E aí a gente começa, né? Sem planejar, sem nada, e aí a gente começa a replanejar a nossa vida. E, sim, como forma positiva que nós estamos fazendo antes, e nós podemos pensar de agora para frente no ensino do passado. Não é fácil, mas que nós aprendemos em 4, 5, 6 meses para trás. Então nós temos que pensar aí numa escola, né? Uma nova escola, uma nova geração. Nós teremos uma nova geração daqui para frente, né? As crianças, a nossa criança hoje, ela aprenderá muito diferente. Ela está vivendo, né, uma experiência única e nós teremos olhares, né, diante de tudo isso. Vai virar história, né? Vai virar história. Eu acredito que, assim, nós estamos vivendo num momento, né, que agora eu acho que a preocupação com o nosso emocional, ele deve ser maior do que em qualquer tempo, né? Porque a gente encontra aí alunos da faculdade que estão super saturados, que não estão entendendo a aula, que acham que está perdendo a aula, que esse negócio não funciona. Imagina para os pequenininhos. Imagina ali para aquelas crianças que estão na alfabetização hoje. Eu estou dizendo uma experiência própria minha, que eu tenho 2 filhos, né? Um na primeira infância e outro na segunda. Então acaba que, assim, Gabriel está na alfabetização e o Davi está no 3º ano. Então a gente encontra assim, um parâmetro muito grande para a alfabetização. E olha que para as crianças que estão na alfabetização este ano, né? Elas, se todos os anos as crianças sentem um pouco de dificuldade, imagina esse ano, imagina o emocional delas, né? Meu filho mesmo, ele vira para mim e procura assim, mãe, esse Covid não vai acabar mais não, para eu voltar para a escola? Que dia que acaba esse Covid? Como se tivesse uma data, né, para a gente passar para eles. Então, se eu como mãe fico emocionada com isso, né? Imagina a hora que ele chegar na sala de aula, que isso voltar, o turbilhão de perguntas que ele não vai fazer para a professora. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui como mãe,
que eu me coloco como mãe, eu me coloco lá no lugar da professora também, recebendo esse tanto de menino, com esse tanto de Não será pergunta, com esse fácil. tanto de coisa, né? Realmente, esse período, a gente deve ter assim, a atenção tanto dos pais, é essencial para precoce, tá? De problemas relacionados à aprendizagem. Pode acarretar, sim, grandes prejuízos para as crianças, principalmente crianças nesse processo de alfabetização. E assim, hoje, nesse momento, eu falo assim, nós iniciamos, eu fiquei a primeira e a segunda semana só, né, de quarentena. E aí, na terceira semana, já começamos a retomar aos poucos e tal. Então, assim, eu não parei, né? E eu vejo que a gente tem que ficar muito antenado com relação a isso, porque nós vamos ter aí uma dificuldade de ensinagem, né? E não um transtorno de aprendizagem. Então, nós profissionais temos que estar muito atentos com relação a isso. Não é porque, não é um problema de ensinagem, porque os professores não deram conta do recado, não. Mas da situação que todos estamos vivendo, né? Então, o que eu mais, nesse momento, atendo? Crianças com dificuldades na leitura e na escrita, né? Mas essa dificuldade, entre aspas, algumas que eu avaliei, estava aí, né? O resultado, né, do momento em que nós estamos vivendo. Então a mãe, não é déficit de atenção? Não, mãe, não é déficit de atenção, né? É um problema mesmo relacionado ao momento que nós estamos vivendo. Os professores estão dando um show? Eles estão fazendo tudo da melhor maneira possível, os pais também, né? E eu acho que a paciência, a flexibilidade, ela é fundamental nesse momento. E aí, quando eu falo numa dificuldade de leitura, de escrita, de raciocínio lógico, matemático, por exemplo, então, tanto os fatores biológicos quanto os psicossociais decorrentes do escolar podem aí acarretar esses problemas, podem contribuir para essas dificuldades em sala de aula. E aí, o que nós devemos fazer? Porque esses sintomas, eles podem aparecer, podem contribuir e pode ser interpretado isoladamente. E aí, a ajuda do profissional, nesse momento, é fundamental para orientar, para intervir, tá? Para avaliar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse problema de ensinagem. Não porque os professores não deram conta do recado, mas por causa da indo. E quando a gente fala nessa situação, né, Diana, é uma situação de quê? É uma situação de que alunos têm acesso, outros alunos não têm acesso, alunos mandam atividades em dia no grupo, outros não mandam atividade em dias no grupo, alunos fazem tarefa na hora que a professora está ali, né, disponível naquele momento, outros já não têm essa oportunidade porque os pais trabalham, só tem tempo à noite. Então, será sim, né, uma pontuação, ao meu ver, de grandes intervenções que os pais, os professores terão que ser bem sábios, né? E realmente pedirem ajuda nesse momento para os profissionais que tiver que ser, porque não é uma coisa que o professor não deu conta ou que os pais não deu conta. É um momento que nós fomos impostos, né? E ninguém estava preparado para isso. A gente praticamente está fazendo assim maravilhas, né, dentro disso tudo, porque de repente você foi pego e todo mundo fica em casa e pronto, agora é assim. Então a gente se superou demais, né? Pais que não são preparados para ser professores estão conseguindo ensinar seus filhos, estão conseguindo perceber as dificuldades dos seus filhos. Onde estão essas dificuldades? Eu não sabia que às vezes o meu filho tinha tanta dificuldade para leitura. Hoje eu vejo que às vezes ele tem tanta dificuldade para leitura. Então eu digo que isso foi bom também para que a própria família percebesse os limites estudantis dos seus filhos. E aí agora é hora de unir forças, né? E a gente tentar fazer aquilo que a gente consegue dentro do nosso possível, porque
Tá tudo certo, é Sim. isso que nós temos para o momento. Isso. Então, assim, tudo que vem, vem para nos ensinar. Que bom que estamos com saúde. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento, Gratidão, né, né? por isso. Exatamente. E aí, voltando lá na questão da educação infantil, que nós iniciamos uma fala, né? E depois fomos para outra direção. A minha preocupação com relação à educação infantil é que muitas crianças estão fora, né? Saíram da escola e nesse momento tem os pré-requisitos, né? Essa é a minha grande preocupação, pré-requisitos para a alfabetização, para esse processo. Até porque, assim, é mais difícil conduzir essas crianças mesmo, né, as remotas, e esses pré-requisitos, tanto na parte psicomotora, quanto na... E aí eu lembro de uma frase do Vitor da Fonseca, que ele fala o seguinte, um restringido, um espaço restringido é uma mente restrita, né? Então, eu vejo que essa frase do Vitor da Fonseca vem nos explicar muito sobre isso, sobre essa questão da educação infantil, né? Então, afeto, movimento caminham juntos. Então, para a gente despertar o desejo, a criança ela precisa se conhecer. E aí vem a preocupação dela estar em casa, às vezes não tem, às vezes os pais estão trabalhando, fica com alguém, ela não é estimulada, ela vai ficar às vezes mais na TV, né? E ela não vai ser estimulada nessa parte psicomotora, né? Do brincar, do corpo, do movimento, né? Esse corpo físico, ele encontra-se aprisionado nessa quarentena. Nós temos um contato social porque a gente está se comunicando, nos comunicamos, mas fisicamente nós não estamos. Então eu vejo que é um isolamento físico. Com esse corpo, ele está aí até nessa quarentena. Então, a psicomotricidade, nesse momento, ela é fundamental nesse processo de aprendizagem. Então, assim, não só nas séries iniciais, mas, por exemplo, o ensino fundamental, eu vejo que, para esse retorno, é fundamental que o professor de educação física esteja ali em consonância com o professor, regente da sala de aula. Eles devem trabalhar totalmente juntos. Porque por mais que essas crianças estão em casa, elas não estão se movimentando. A criança precisa se movimentar, né? Então, o movimento hoje, nesse momento, ele não é de fato, né? De uma forma que a criança está ali gastando sua energia, né? Então, eu recebo mães falando, eu não moro em apartamento, por exemplo, o que mais que eu faço? Férias, 30 dias de férias, isso? Conduzir a criança dentro de um apartamento, imagine todo esse tempo, né? Que nós já estamos e a gente tenta, mas tem momentos que a gente não consegue. Tem momento que a gente não consegue fazer atividade com a criança, tem momento que ela não quer também, tá cansada, tá entediada, né? Enfim. E aí, como será essa volta, né? Sem se abraçar. Porque esse aconchego, né, da escola, principalmente as professoras de séries iniciais, né? E abraça, e tá ali junto, e vai ter... tem que ter um certo distanciamento, né? Mesmo que quando... Oi? E aí, eu volto a dizer o quanto eu... Oi? Tá me ouvindo? Posso falar? Para mim está ok. Eu volto a dizer o quanto é preciso uma escola nova, né? Uma escola nova que se o essencial, ter
integral. Podemos sim, todos, né? Fácil será? Não é, não será fácil. Mas vamos pensar no essencial, né? Vamos pensar numa escola nova daqui para frente, né? Nós temos aí crianças e adolescentes né? Aprendizagem. Eu vejo aí às vezes os pais com um melhor desempenho aí no aprendizado do filho, mas calma, gente, né? Muita flexibilidade, né? E nós temos que preocupar, principalmente, vale mais, né? Nesse momento, o menos vale mais, né? E assim, uma consequência positiva que eu vejo nesse período de isolamento, né? Seria a oportunidade, né, das famílias passarem a participar mais da vida escolar dos filhos, acompanhar mais os estudos, né? E as crianças interessarem mais para o aprendizado, né? Porque eu vejo o seguinte, a escola, ela é importante para mim a partir do momento que ela é importante para os pais. Então, se essa escola é importante para minha mãe, é importante para o meu pai, ela é importante para mim. E como que eu, pai e mãe, demonstro que essa escola é importante? Participando dela. Quando eu participo da escola, quando eu sento com o meu filho para eu olhar o material, para eu acompanhar, eu participo das festividades, quando eu sou uma família presente na escola, essa escola é importante para o meu filho, né? E pode falar. Não, a Dora só fez um comentário aqui referente à alfabetização, Sim. né? Por exemplo, a questão de quando os pais trabalham fora, né? Foi bem isso que a gente tinha dito. Realmente porque a situação não é igual para todo mundo. Tem muitas pessoas que estão no isolamento em casa? Sim, temos, né? Mas a gente também tem muitos pais que as empresas não fecharam e que esse isolamento, os pais estão saindo para trabalhar e por isso não tem essa condição que outros pais têm dentro de casa, né? Então, levando em consideração educação infantil, que a gente sabe aí que de escolas particulares, muitas crianças, né, os pais retiraram as crianças da educação infantil. Então, a gente, como você estava dizendo anteriormente, é algo que vai refletir mais na frente, lá no fundamental. Então, a gente vai ter, vai ter o retorno disso ano que vem? Não. A gente vai ter o retorno disso mais na frente, né? Porque os pais, às vezes, eles querem muito aprendizagem, querem muito nota, querem muito isso, querem muito aquilo. Agora é hora de parar e pensar o que é o essencial. Com o que nós podemos fazer de melhor no essencial agora para os nossos filhos, né? É preciso dar uma assistência na alfabetização? A Dora pergunta aqui, tem que dar essa assistência na alfabetização? Acho complicado, não? Então, assim, é complicado a gente dizer porque os professores precisam sentir isso, os pais precisam sentir isso na alfabetização, né? Como que está a alfabetização do meu filho? Eu tenho como fazer esse levantamento? Não, eu não tenho. Eu tenho como pedir ajuda para alguém, né? Fazer isso junto comigo? Agora é hora da gente rever isso. O que é mais importante? É ler e escrever ou é controlar as minhas emoções nesse momento? Exatamente. Né? Se eu não controlo as minhas emoções, se eu estou o tempo todo nervoso, se eu estou o tempo todo arredio, como que alguém vai vir me ensinar uma letra e eu vou ser capaz de aprender? Exatamente. Isso mesmo. Eu vejo que a conexão entre pais e filhos é a base de uma boa adaptação escolar, do berçário ao ensino médio, tá? Essa conexão é mais importante nesse momento. Então, quando esse vínculo ele é saudável, as crianças elas têm muita facilidade de lidar com as mudanças. Elas têm facilidades
de lidar com as adversidades e o estresse, né? E aí, daí a importância de cultivar esses momentos em família, mesmo que às vezes sejam pequenos, né? Momentos que favoreçam essa ligação, essa conexão, né? E aí, Eu tô te ouvindo, tá rodando aqui, mas eu tô te ouvindo. tá me ouvindo? Eu fiquei congelando. Tô, agora melhorou. Então, assim, não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Aprendemos mais quando nós estamos verdadeiramente comprometidos e apaixonados pelo que faz, né? Acho que o recado é esse. Tem mais alguma pergunta? Não, tem um comentário aqui, deixa eu só ver aqui. Tá. Contei com a ajuda de uma supermãe. Contei com a ajuda de uma supermãe para a conscientização dos pais e a importância desse comportamento, né, Kellen? Ah, tá, entendi. Foi sim, tia Débora. Muito bom tê-la aqui com a gente. É uma professora alfabetizadora, muito boa mesmo. Então, a minha maior agonia hoje, né, que a gente veio aqui falar hoje sobre isso tudo, é porque eu sou mãe, né, Ediene é mãe, e nós também somos profissionais dessa área, e tanta gente recebe, né, as queixas dos pais, como a gente recebe as crianças também, nesse momento. Então, uma das E grandes... dos professores, né? E dos professores também, né? Acabei de ler aqui, inclusive. Eu Então, trabalho com os professores quanto com os pais. Então, por exemplo, a criança que eu atendo, o meu trabalho é em consonância tanto com a família quanto com a escola. e tem que ser, né? Porque senão a gente não consegue agregar tudo que a gente precisa para poder fazer um trabalho bem feito. Então, a minha agonia hoje, pessoal, para poder a gente fazer esse bate-papo, quando eu convidei a Ediene, né? Pelo nosso pensamento, por a gente ter uma linhagem no mesmo pensamento, dentro da mesma linha, e também por sermos mães, né? Porque a gente também sofre com essa angústia aí das tarefas de todo dia, e posta isso, e grava o menino e bota lá. Então é assim. E eu aqui é dois, né? Duplo negócio aqui. Então, terminou o vídeo de um, vamos pro outro. Então, a gente imagina quem tem mais de dois, né? Então, assim, essa é a nossa, principalmente uma agonia minha, né, de estar passando isso para vocês e da gente rever, né, de fazer um pedido para as escolas também que revejam essa adaptação. A gente já sabe que todas as escolas vão rever isso daí, porque não é mais possível trabalhar dentro daquele calendário que a gente tinha, porque agora a gente precisa priorizar algumas coisas. E às vezes o que a gente vai priorizar agora, às vezes não estava lá no calendário, né, porque a gente não tinha noção desse tempo. Não tinha noção que esse tempo teria que ser enxugado, então lá no nosso calendário, às vezes ele esteja um pouquinho alargado. E aí agora é hora da gente pontuar, rever, né, reorganizar. A Dora faz mais um comentário aqui, as falhas no processo de alfabetização podem trazer consequências muito drásticas na aprendizagem de outros conteúdos que terão que assimilar, com certeza. Essa é a minha maior preocupação, né? Tanto com a educação infantil quanto com a alfabetização. Mas assim, o que a gente vê, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns professores de alfabetização. Nossa, um trabalho assim encantador, né? E alguns pais também que eu acompanho, que enviam vídeos de como eles estão se esforçando, de como eles estão fazendo, se reinventando ali, né? Então, quando a gente faz a intervenção, no meu caso principalmente, eu ensino como a família vai trabalhar com essa criança em casa. Então, eu atendo a criança e os 20 minutos finais é com a família, é com a mãe, é com o pai. Essa semana eu levei todo mundo para o consultório, a avó, avô, a secretária que trabalha na casa, todo mundo. Porque assim, a criança chegou com a queixa de um déficit atencional e não aprendia a ler e escrever de jeito nenhum. E aí a mãe, acompanhando as aulas ali, falou o seguinte,
para mim, Ediene, todos os alunos estão lendo, escrevendo e a minha não está. O que está acontecendo? Aí fizemos a avaliação, observamos onde é que tinha que organizar ali, né, na casa, na família, levei todo mundo que faz parte do processo ali com a criança para o consultório e falei separado, fizemos um momento juntos, organizamos os horários, organizamos as rotinas, a criança não conseguia assistir nenhuma aulinha com a professora se reinventava, fazia um monte de coisa e não conseguia chamar a atenção da criança, a criança não tinha lugar para estudar. Ela estava tentando assistir aula na mesa da sala, que é uma sala integrada, com a TV ligada, com todo mundo conversando, e aquela desorganização total, né? E aí nós organizamos um local para essa criança. Onde que é um local mais tranquilo para essa criança sentar e poder assistir a aula com essa professora? Ah, só no meu quarto. Então vamos pro seu quarto. Ah, mas lá não tem uma mesa. Vamos providenciar uma mesinha e colocar lá, né? E aí ontem a mãe chega para mim e nós temos aqui 2 semanas, né, em atendimentos na prevenção, e aí ela chegou e falou, nossa, Ediene, eu achava que a minha filha tinha um déficit de atenção, não é possível. Tudo se organizou. Nós organizamos déficit de estruturação, os horários, né? Nós fizemos um quadro de incentivo, cada um cumpriu com a sua parte, sabe? Sim, até a avó entrou na história. Ela resistiu no primeiro momento, depois ela viu que funcionava, que iria dar, ela começou a contribuir, né? A área que cuidava ali da casa começou a contribuir de alguma forma. Então, assim, pronto, problema. E aí eu falei com a professora falou, Jane, era muito sofrido ver no vídeo, né? Na aulinha. Seguia, né? E as coisas se organizaram. Então, esse trabalho psicopedagógico é um trabalho muito importante, porque às vezes não é um transtorno, não é algo que... Mas a gente vai mostrar ali para a família, né? Um jeitinho claro, né? A não está conseguindo observar isso. E aí, o é criado juntos, porque são eles que vão viver ela lá. Então, como fica bom para você? Quais são os seus horários? Que horário que a gente pode pôr aqui? Né? Qual que é a mediação que a gente pode estar fazendo aí com essa família, com essa criança? E as coisas se ajeitam. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada no que eu faço, porque quando a gente faz isso é tão gratificante, né? Essa semana mesmo eu tive um atendimento online eu tenho uma criança que ela é síndrome de Down, e aí assim, gente, que maravilha, porque o guarda-roupa virou quadro, tudo na casa foi transformado, letras, linhas para tudo quanto é lado. Então, assim, é maravilhoso quando a gente vê esse resultado, a família empenhada, né? E eu acho que é muito gratificante quando os pais reconhecem, né? Como esse pai que você citou aí, reconheceu e procurou ajuda. Sim. Porque eu acho que é isso que é importante, né? Eu reconheci que eu não estou dando conta mais, então eu preciso procurar ajuda. Né? Tanto o professor precisa indicar essa ajuda, como os pais precisam perceber também que precisam de ajuda, porque não estão conseguindo. Nosso tempo vai encerrar, Ediene. Sim. Muito obrigada, tá? Por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Vem acompanhando aí um trabalho brilhante. Obrigada pelo convite. Estamos aí. Nosso grupo de estudos, juntas, né? Vamos ter muito trabalho juntas ainda. Fica com Deus.